Muito obrigado. Senhor presidente, senhores deputados, eu quero aqui fazer uma fala a pedido de muitas pessoas que têm nos procurado para manifestar a sua preocupação com relação a esta pandemia que nós estamos vivendo aqui no Mato Grosso do Sul. O nosso estado está há vários dias como o primeiro estado em elevação no número de pessoas infectadas e também com elevação no número de óbitos. Esta situação, ela tem se agravado nos últimos dias com a superlotação dos hospitais. Não temos praticamente mais nenhuma vaga disponível em leitos de UTI, até porque já estamos exportando pacientes para outros estados. Ontem eram para ser transportados para outros estados da federação 5 pacientes. Durante o trajeto até o aeroporto, algumas pessoas passaram mal e não puderam ser transportadas, tiveram que retornar. E apenas 3 pacientes acabaram sendo transportados para o estado de São Paulo. Nós já tivemos pacientes indo para Rondônia, também para o Amazonas, estado do Amazonas, para Manaus. Nós estamos vivendo uma situação crítica aqui no Mato Grosso do Sul, tá? E a gente vê uma situação dessa e não estamos vendo por parte dos gestores, principalmente da parte do governo do estado e também das prefeituras, a adoção de medidas restritivas para frear a disseminação desse vírus aqui no Mato Grosso do Sul e diminuir o número de internações e de mortes. Nós parece que estamos vivendo 2 realidades. Uma realidade no sistema de saúde, que está colapsado praticamente, e uma realidade fora, nas ruas, nas praças, nos bares, nos restaurantes, acontecendo festas clandestinas, acontecendo casamento com dupla sertaneja, fazendo aglomerações, as pessoas se divertindo como se não houvesse pandemia, tá? Nós passamos no final de semana diante de lanchonetes, diante de bares, e as pessoas estão lá se divertindo, né, ingerindo bebida alcoólica, não utilizando máscara, as pessoas estão se aglomerando, não é? Então, há uma questão que é de responsabilidade da população, cada um tem que fazer a sua parte, mas também há uma situação que precisa ser de responsabilidade do poder público, né, de adotar as medidas necessárias para evitar aglomerações, a evitar o contato social que está acontecendo de forma absurda, né? E algumas outras medidas para que nós possamos deter, né, o avanço da pandemia aqui no Mato Grosso do Sul. Eu chamo a atenção para a questão do transporte coletivo, principalmente aqui em Campo Grande, na capital, né? A questão do transporte coletivo, ela precisa ser discutida, avaliada, porque é um espaço de aglomeração e as pessoas que vão ao trabalho estão sendo infectadas, né, no transporte coletivo. Uma outra situação, nós, infelizmente, aqui na capital, tivemos uma declaração recente do prefeito dizendo que a situação aqui está sob controle, que é estável, né? E nós não estamos entendendo essa declaração, né, do prefeito da capital. A situação estável em que nível, né? Porque as notícias que estão sendo veiculadas é de que os pacientes estão na fila, nas UPAs, né, morrendo, sendo atendidas de forma precária, porque não há leitos, não há vagas nos leitos dos hospitais, né? Então, que estabilidade é essa, né? Que situação normal é essa que nós estamos vivendo, né? Hoje eu li aqui na imprensa o prefeito de Ponta Porã
dizendo já estamos empilhando corpos, né, em Ponta Porã. Né? Eu sei que em outros municípios do interior a situação também é muito grave. Ontem, pacientes de São Gabriel do Oeste, né, estavam sendo transportados para fora do nosso estado, né? E esse caso que eu falei no início da minha colocação, de que alguns, inclusive, retornaram porque estavam numa situação grave e não podiam ser transportados, né? Então, Porto Murtinho, né, há uma situação extremamente delicada, né, de crescimento do número de infectados na pandemia e vários outros municípios enfrentando essa situação. Então, a minha fala é no sentido de fazer um apelo ao governo do estado para que ele promova uma articulação, né, com os prefeitos no sentido de adotar medidas talvez até regionalizadas, né, organizando o nosso estado por regiões, dependendo do avanço da pandemia. Em algumas regiões é preciso que nós tenhamos medidas mais restritivas do que outras, né? Agora, nós não podemos ficar assistindo a essa tragédia, todos os dias contabilizando mortes. Ontem o estado contabilizou 63 mortes, não é? E não podemos ficar apenas considerando isso um número como qualquer outro e uma situação que não podemos ficar assistindo, mas temos que tomar providências, né? Eu queria lembrar aqui alguns exemplos de cidades como Araraquara, no estado de São Paulo, né? Em outras cidades que fizeram o fechamento de todas as atividades, né, comerciais, atividades econômicas por 15 dias, e essas medidas, elas se mostraram eficazes, né? Elas são medidas importantes porque elas freiam, elas fazem diminuir a expansão, né, a disseminação desse vírus, né? E aqui tudo funciona praticamente de forma tranquila, normal, como se não tivesse pandemia, né? Como eu disse, uma realidade nos centros de saúde e outra realidade fora, nas ruas e nas praças, onde tudo funciona normalmente, né? Então, eu penso que hoje à tarde o prefeito Valdir Couto Júnior chamou uma reunião na Somasul, né, dos prefeitos para discutir essa situação, mas também penso que seria de responsabilidade do governo do estado adotar uma providência nesse sentido de articular junto aos prefeitos medidas restritivas, medidas sanitárias para poder colocar uma organização nessa situação que nós estamos vendo aí de caos, verdadeiro caos hoje no sistema de saúde. O sistema de saúde no Mato Grosso do Sul já colapsou, né? E nós não podemos ficar contabilizando mortes sem uma providência da parte do governo do estado. Também dos prefeitos, e eu chamo a atenção da capital, a prefeitura aqui precisa fazer alguma coisa. Nós estamos recebendo pedidos desesperados de pessoas que estão pedindo por uma vaga num hospital e nós não temos o que fazer, né? Há uma central de regulação de vagas e nós temos que aguardar. Infelizmente, a gente não tem como auxiliar as pessoas nesse momento de desespero, né? Agora, como disse muito bem Vossa Excelência, quase 300 pessoas na fila, né, hoje aguardando por uma vaga, e nós não podemos continuar sem uma providência da parte das autoridades do estado e das prefeituras no sentido de fazer uma ação articulada no sentido de frear a pandemia aqui no Mato Grosso do Sul. Nós estamos fazendo de conta, deputado, com um toque de recolher 10 da noite até 5 horas da manhã, isso não surte efeito algum, não é? Algumas medidas que não trazem resultados, né, concretos. Acredito que outras medidas precisam ser pensadas. E ainda mais, fiscalização, né? Fiscalização, e a população tem que denunciar casos de abuso, de aglomeração, de festas clandestinas, né? Então, todos fazendo a sua parte. Mas eu faço aqui esse apelo ao governo do estado para que articule com os gestores municipais um planejamento no sentido de nós pensarmos o transporte intermunicipal, né?
pensarmos o transporte coletivo nas grandes cidades, pensarmos as atividades que precisam ser apoiadas pelo poder público para que elas sejam suspensas nesse momento. Então, alguma coisa precisa ser feita. Esse é o apelo que eu faço. Muito obrigado, senhor presidente.